Salve toda pura, toda santa Virgem Maria sobre a sua vida. É simples, esses caras aqui, eles autodenominam o conhecedor da verdade. Não, cara, a gente prega usando o que os pais da igreja ensinou. Por exemplo, aqui, ele estava tentando defender o princípio da sola escritura. Esse princípio, se você for pegar somente, eu vou fazer igual o Arena Católica, né, que esse menino aí chamou ele para um debate. Sim, só escritura. Eu quero que vocês me provem esse princípio, ou esse fundamento, ou essa loucura de Martim Lutero, somente a Bíblia. Os pais da igreja são todos unânimes, eles citavam a Bíblia, sim, eles liam a Bíblia, sim, eles iam recorrer à autoridade a quem foi confiado, a autoridade da igreja. É simples. Essa ideia dos caras tentar defender que os pais da igreja eram todos só escriturista é uma farsa. Uma farsa. Porque a escritura vem da igreja. E a igreja, o catecismo, o documento diz que a escritura e a igreja estão na mesmo patamar. Ambos da mesma fonte. Catecismo parágrafo 80. Certo? Olha só. Ele vai usar de um debate aqui do Ariel com o pastor Eliseu. Para simples. Se você prestar atenção, você vê a malícia do pastor Eliseu no debate. A Bíblia, nem, com todo respeito, nem o Ariel conseguiu provar para ele e nem ele conseguiu provar. Para mim, empatou os dois. Simples, pô. A própria escritura diz que tem imagem via sacra. Salmo 95, nós vamos adorar o Senhor através dos ornamentos sagrados. Como Deus era adorado no Velho Testamento, através do ornamento sagrado. E aí o templo do rei Salomão é uma igreja repleta de imagem via sacra, que é uma prefiguração da igreja católica, porque o Velho Testamento são sombras do Novo. Hebreus 10, 1. Olha só. Ele vai citar Lactâncio, né? Você tem que entender o contexto, a época, o entendimento, tal, etc. Aqueles primeiros cristãos que escreveram teologia, naqueles primeiros documentos catequéticos do primeiro século, e ver se nós encontramos lá essas doutrinas que não estão na Bíblia. Agora, o católico estaria disposto a debater com você, a averiguar os primeiros escritos extra-bíblicos cristãos. Será que o católico está disposto a pegar na sua mão? E o foco dos caras é debater. Meu irmão, é só você catar um argumento católico e catar um argumento protestante e buscar a fonte. Você não precisa nem entrar num debate com esses caras, pô. Infelizmente. É simples. O que os pais da igreja pregaram e ensinaram. Esse é o nosso ponto. A visão da igreja. Eu não posso ter o meu entendimento, o meu pensamento, não. A visão da igreja. Eu não posso pegar esse pensamento protestante de acordo com o que eu quero, não, meu irmão. É a igreja. A averiguar os primeiros escritos extra-bíblicos cristãos. Será que o católico está disposto a pegar na sua mãozinha e vocês irem juntos lá e ver se encontramos lá esses dogmas católicos? Já aconteceu, é claro, em debates mais recentes e populares no Brasil, entre protestantes e católicos, o fato de um protestante sugerir a patrística como um objeto histórico a se analisar para ver se há naquele período, dos primeiros séculos principalmente, as doutrinas que os católicos... Dá um pause aqui, uma emergência. Então, ele está tentando no princípio, num debate. É simples, pô. Aqui, ó. A regra de fé não é a escritura. A palavra, o fundamento protestante, nós só baseamos na escritura. Então, por que vocês citam pais da igreja, como diz o Ariel? Realmente, engraçado. Vocês citam os pais da igreja como autoridade, mas se eu citar outros pais, você vai aceitar a autoridade? Não. Só aceito quando está de acordo com a Bíblia. Então, o que o protestante ele cita, pais da igreja, é válido. Aqui o católico cita não é válido.
O católico cita a Bíblia também não é válido, porque os caras querem saber mais que o magistério. Então, fica difícil para um diálogo, um debate com esses caras. Você está perdendo seu tempo. Eu, Sérgio Roberto, eu não vou perder meu tempo com Lucas Manzoli, com esses caras. O vídeo tá aí. Se eles quiserem reagir no vídeo, seja feliz, meu querido. Fazer suas montagens, fazer suas malícias. É importante que o meu público é que vem do magistério. Eu não tô aqui para convencer protestante, adventista, testemunho de Jeová, etc. Não. Eu não quero convencer o protestante. Ele tem o livre-arbítrio para pesquisar. Ele tem acesso à história. Entendeu? Simples entender isso. Séculos, principalmente, as doutrinas que os católicos têm hoje. Geralmente você vai observar um padrão de comportamento e resposta dos católicos, como você vai ver agora. Lactâncio fecha o século II com uma frase impactante. É indubitável que não há religião onde quer que haja imagem. Se a religião consiste de coisas... No século II não está explícito ainda. O Lactâncio não tinha essa visão ainda. Século II. Ele está citando. Divinas, e não há nada divino exceto nas coisas celestiais, segue-se que as imagens são sem religião, porque não pode haver nada celestial. Que tipo? Agora você tem que entender que tipo de imagem que ele está falando. É imagem via sacra ou imagem pagã do povo pagão? Você está entendendo? Naquilo que é feito da terra. Eusébio, isso aqui está na enciclopédia católica e também... Olha só, vamos aqui, ó, Lactâncio, né? Não viveu do século II, sim. Na transição do século III para o século IV. Olha só, já começou numa falácia. Mas no primeiro século, se você for pesquisar, tinha imagem via sacra nas catatumbas. A arqueologia tá aí para mostrando e calando a boca desses caras. Certo? Ó, aproximadamente lá 250 DC a 325 DC. Além disso, o termo via sacra, provavelmente uma variação para arte sacra ou representações sagradas. Não existia na sua época. Aqui já acaba o tema. É só, o protestante está citando Lactâncio, mas na sua época não tinha esse termo contexto ainda para se entender que é uma imagem via sacra ou que é uma imagem pagã. Então, meu irmão, aqui ele está usando fala para tentar fazer a sua doutrina, a sua distorção, que eles são muito especialistas nisso, certo? Na sua época não tinha esse termo. Ó, Lactâncio expressou uma visão totalmente contrária ao uso de imagens, estátuas nas regiões, associando-as diretamente ao engano, ao paganismo. Olha só. Aqui tem várias coisas aqui mas não interessa. Ele citou um pedaço da fala da igreja, do pai da igreja, então não sou obrigado a citar tudo, certo? Olha só. Aqui se define isso aqui, ó. Lá no Concílio que houve, 787, Concílio de Niceia, segundo Concílio de Niceia, já define. Olha só. A teologia cristã só passou a formular uma aceitação e justificação teológica profunda para os ícones e a arte sacra, século mais tarde. Especialmente a partir do segundo concílio de Nicéia, 787, ó, que diferenciou a adoração, ó, devida apenas a Deus, da veneração, né? As imagens via sacra, relíquias, está atribuindo a imagem dos santos e de Cristo. Ó. Olha só, simples, pô. Quem define, quem desenvolve é o concílio. Século II, Lactâncio não tem nada explícito ainda. Simples entender isso. Então, você tem que citar a Bíblia. Por que você vai citar o pai da igreja? Porque vocês negam o pai da igreja. Vocês desprezaram a tradição. O pai da igreja são católicos. Esse fundamento dos apóstolos, sucessor dos apóstolos.
Isso aqui está na Enciclopédia Católica e também é confirmado pelo, História Eclesiástica, né? pelo Richard Price, essas seguintes palavras, que uma mulher pede a ele uma imagem de Cristo e ele diz assim: você escreveu a mim a respeito de um certo ícone de Cristo e o seu desejo de que eu enviasse tal ícone a você. O que você tinha em mente? De que tipo de ícone é esse de Jesus que você quer? Como você chama isso? Qual ícone você está procurando? A verdadeira e imutável imagem que tem por natureza a semelhança de Cristo é aquela que ele tomou para nós quando se vestiu na forma de um servo. Eu não posso imaginar que você está querendo uma imagem divina. O próprio Cristo instruiu você de que ninguém conhece o Pai, exceto o Filho, e de ninguém é digno de conhecer o Filho, somente o Pai, aquele que o gerou. Então eu presumo que você deseja um ícone de sua forma como um servo, a forma da carne humilde, a qual ele próprio vestiu para nosso amor. Já a respeito disso, nós aprendemos que ela está misturada com a glória de Deus e que é mortal e foi engolido pela vida. É repugnante a ideia de que possa haver Cara, Daniel imagens nos Perferete, lugares misericórdia. destinados ao culto. Carta de Eusébio a Constância. Eu acho muito curioso quando os protestantes trazem padres da igreja, né, para fazer o seu ponto. E eu queria perguntar se o senhor aceita a autoridade dos padres da igreja. Só aquela que se adequa com as escrituras sagradas. Ou seja, se eu te mostrar que... Santo Irineu de Leão, esse pai que Eusébio Cisé, esse pai que você está citando, ele diz que 2 gloriosos apóstolos foram da igreja em Roma. Não aceita? De acordo com a fé, de acordo com a escritura. Ele está ali em Roma, nome simbólico, Babilônia. Olha só, o Ariel dá um show, com todo respeito, um show de catequese, de aula para um herege. Olha só, em sua obra mais famosa, História Eclesiástica, o livro 7, capítulo 18, Eusébio de Cesareia fala explicitamente sobre a imagem cristã. No entretanto, ao contrário de Lactâncio, ele não relata que essa imagem foram retirada do templo, mas sim que a testemunhou pessoalmente em espaços públicos e residenciais, né? O texto aborda 2 registros históricos cruciais sobre a arte cristã na antiguidade. A estátua de bronze em Cesareia de Filipe, Panéias, né? Eusébio relata ter visto um monumento público de bronze na cidade de Panéias. Segundo a tradição local relatada, olha só, esse é o perigo, citar pedaço de falas de pai da igreja e esquecer todo o contexto. Cita todo o contexto, Eusébio Cesareia explicando que tipo de imagem, qual era o contexto, por que foi retirado, qual era o contexto. Por ele, o monumento foi erguido pela mulher hemorrágia que havia sido curada por Jesus, conforme o Evangelho. O conjunto de bronze continha a imagem de uma mulher de joelho em atitude de súplica. Diante dela erguia-se a estátua de um homem com manto estendido, a mão para ela, representando Cristo. Olha só a imagem que ele está citando, certo? Atribuir-se a essa estátua propriedade milagrosa através de uma planta medicinal que crescia aos seus pés. Pintura dos apóstolos Pedro e Paulo de Cristo. Imediatamente após descrever a estátua, Eusébio faz uma afirmação importante sobre retratos coloridos. Olha só. Lá nos primeiros séculos, certo? Olha só. Então já vê uma veneração, uma imagem via sacra. Já era usado ícones sacros, tanto nas Catatuba do 1º e 2º século, e no segundo século, 3º século, encontra lá uma imagem de Nossa Senhora pintada pelo Evangelho de São Lucas, e etc, certo? Está lá no catecismo. Não é de surpreender que os pagãos de outras outrora, né, que receberam benefício de nosso Salvador, tenha feito estátuas coisas, já que também examinamos imagens de seus apóstolos, de Pedro e de Paulo, do próprio Cristo, preservados em pinturas coloridas. Olha só, cara. Isso aí ele não fala.
Já tinha imagens de Pedro e Paulo e de Cristo pintadas. Quem está relatando isso aqui é o Eusébio de Cesareia. Esse mesmo Eusébio que está citando tal, piriri, pá, para falar suas mentiras. Ó. Qual era a visão de Eusébio sobre essa imagem? Ó? Eusébio adota uma postura puramente de um historiador e observando, registrando o fato para a posteridade sem condenar ou incentivar diretamente a prática. No entretanto, sua explicação teológica, olha só, aqui que é muito central sobre a origem dessas imagens, é sutil. Ó. Ele afirma que os monumentos foram feitos segundo um costume pagão. Olha só. Homens e benfeitores, né? Para historiadores posteriores, isso demonstra que no início do século IV, os cristãos já conviviam e conheciam representações artísticas de Cristo e dos apóstolos, embora as considerasse herança cultural de hábitos romanos tradicionais. Nota histórica, séculos mais tarde, durante o Império Bizantino, o imperador Juliano, aqui que é muito interessante, aposta de fato ordenou a destruição e a remoção dessa estátua de Cristo, relatada por Eusébio para colocar uma estátua de si. Olha só mesmo. Mas esse evento ocorreu após a morte do historiador. Olha só. Eliseu, essa imagem que você está falando foi retirada e colocada a imagem do imperador. Agora sim que é uma idolatria. Agora sim está se adorando a imagem de um homem. Simples entender isso, cara. O apologeta aí, que é o especialista que quer debater com a Arena Católica, que debate com todo mundo, que faz um vídeo contra ele e tal, etc. Cara, felizmente, pô, você quer se aparecer, pô. Você quer ser mais um Banzoli da vida, mais um mentiroso. Vocês não têm compromisso com a verdade. Aonde tem esse princípio aqui, ó. A própria escritura mostra a imagem e a sacra. Se você pegar 1 Reis 6, do 22, 35, Ezequiel 41, 17 ao 26, números 28, 9, 8, 9, 21, números 21, 8, 9, Êxodo 25, 18, você vê, cara. Entendeu? É simples, pô. Esse princípio, somente a escritura não tem, cara. Não tem. Ou seja, se eu te mostrar que vários pares da igreja eram a favor das imagens, isso vai mudar a sua opinião? Fora das escrituras, não. Isso aqui é só o resumo. Então, fora das escrituras, então. Qual pai da igreja fala da sola escritura? Defende essa tese da sola escritura? Não tem. Já fiz um vídeo aí falando, reagindo também o vídeo do Bruno Lima. Mostrei vários pais da igreja que não são nem um só sola escriturista. Então, porque você observa, quando Eliseu entra no campo da patrística para mostrar, como exemplo, em alguns pais, que eles tinham doutrinas contrárias às doutrinas que os católicos advogam hoje, o Ariel faz uma pergunta capciosa. Não, ele não entra na patrística, ele cita pedaço e fala de pai da igreja. O que é entrar na patrística? Mostrar o contexto todinho, como eu acabei de mostrar um resumo aqui de Eusébio de Cesareia. Na época, o pensamento do historiador. A visão do historiador transmitindo ali para naquela época. Simples entender isso. Que vaga para se esquivar do assunto. Ele pergunta se o Eliseu tem os pais da igreja como autoridade, mas autoridade em que sentido? Infalível? Não. O protestante vai dizer que a autoridade infalível é somente a Bíblia. Os pais da igreja se tornam infalíveis com a visão da igreja. Fora da igreja não são infalíveis, porque os caras vão amputar e distorcer o texto bíblico. E uma coisa muito interessante aqui, ó, para finalizar esse vídeo, que não tem nem graça de mostrar mais, ó. Vamos ver aqui, ó. Os principais símbolos e imagens encontradas nesse século primitivo, incluem o bom pastor, imagem mais
repetida do século II, representando Jesus com uma ovelha nos ombros. Século II. Lactância está citando ali século III, século IV, em volta ali. Daquela, né, certo? Peixe, ó. Acrósticos gregos para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, usado para definir locais de culto secreto. Ó. Imagem de um peixe, certo? A Virgem Maria, ó, com o menino, né? Jesus, ó. Afresco mais antigo da Mãe de Deus está na Catatumba de Priscila, datada do século II. Oração, ó, cenas bíblicas, ó. Jonas Salvador, Jonas, né? Salvo da baleia, os 3 jovens na fornalha, e a ressurreição de Lázaro, toda representado as esperanças na ressurreição. Ó. Cara, não tem como, cara. Uso de símbolos em vez de estátuas. Os primeiros cristãos evitavam estátuas tridimensionais culturais, porque elas se precisam muito como os ídolos dos templos pagãos. Eles preferiam afrescos e pinturas murais, sim, dimensionais nas catatumbas, por não haver estátua de culto nas igrejas domésticas daquela época. Olha só, cara. Alguns autores sugerem erroneamente que as imagens foram proibidas ou removidas. Isso aqui é uma mentira, cara. Vemos o que, cara? Que a Igreja Católica ela é a única. Olha só, para finalizar aqui esse vídeo, olha só. Catatumbas atesta Jesus, Pedro e Paulo. Ó. Vários, ó. Aqui. Olha só as pinturas, as gravuras, ó. Olha só. Olha só. O que você me fala disso, meu amigo protestante? Vamos ver aqui. Olha só. As catatumbas dos primeiros cristãos são vastas de redes de galerias subterrâneas, utilizando principalmente entre o século II e século IV DC, né, para a sepultamento de fiéis, cultos religiosos e veneração de mártires. Ao contrário do mito popular, elas não eram moradias permanentes ou esconderijos secretos, continuou, mas sim cemitérios comunitários criados fora do muro de Roma, por motivo de espaço, custo de terra e convicção teológica, rejeição da cremação pagã. Olha só. Principais características, né? Labirintos quilométricos. Os túneis eram escavados no solo vulcânico, Márcio Tufo, né? Possuindo de 7 a 20 metros de profundidade e entendendo-se por quilômetros, ó. Cara, Catatumba de Domílio, olha só. Catatumba mais famosa de Roma, Catatumba de São Calixto. Olha só, cara. Aqui, ó. Olha só.
Calixto. Completos mais importantes de dezenas de quilômetros de galeria, tal. Catatumba de Priscila, ó. Olha, João, vai estudar um pouquinho, cara. Catatumba de Domitila. Olha só. Catatumba de São Sebastião. Agora vem com essa ideia. Oh, pelo amor de Deus, pô. Se não tivesse evidência na história, na tradição e tanto aqui, ó. Escritura, meu querido. Olha só, muito interessante, ó. A imagem mais antiga da Virgem Maria encontrada. Aqui, ó. A imagem mais antiga da Virgem Maria que você tem conhecimento é um afresco localizado na Catatumba de Priscila, em Roma. Pintura mural das data de meados do século II, por volta do ano 150. Acho que o catecismo está errado, hein? Mas está amplo para nós, né? Entender. Um período em que cristianismo ainda era legal no Império Romano. Olha só, cara. Detalhe simbólica. A imagem da Virgem Maria pintada pelo evangelista São Lucas. A imagem da Virgem Maria pintada pelo evangelista São Lucas refere-se a uma antiga tradição cristã e não um fato arqueológico comprovado. Ó. Segundo a tradição da Igreja Oriental e Ocidental, São Lucas não era apenas médico e escritor, mas também o primeiro iconógrafo da história, tendo retratado a mãe de Jesus em vida. Embora historiadores modernos apontam que a pintura atribui a ele seja, na verdade, obra da Idade Média, século IV e século VII, né? Várias imagens famosas pelo mundo carregam esse título lendário. Ó. Olha só, cara. Seria idólatra, então, o evangelista São Lucas ou João? A imagem encontrada de São Pedro e São Paulo. Olha só. Imagens de São Pedro e São Paulo pintada. A pintura mais antiga de São Paulo e São Pedro foram encontradas juntamente na Catatumba sob a cidade de Roma. O fresco paleocristão data do século III, século IV e revelam como uma comunidade primitiva retratava os líderes da igreja. Olha só, cara. Não, aqui não tinha nem sido a igreja de Roma ainda nem tinha formalizado e oficializado a igreja estatal do império. Olha só, século III e século IV. Século III já quase ali já. Olha só, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples, pô. Tá aí. Tá aí. Tá aí para o pastor também, Eliseu. Então isso aqui não interessa a eles. Mas tá bom. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É assim que pregamos em cima dessas mentiras.